Nós estamos estudando uma revista, uma série, que é essa revista que está aí, ó, Meu Filho, Meu Discípulo. E a mensagem que o pastor trouxe hoje de manhã, o texto que o pastor trouxe aqui hoje de manhã, tem tudo a ver com o que a gente está falando, viu, irmãos? Tudo a ver mesmo. Então, a gente também vai falar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Meu filho, meu discípulo. Nós falamos já, umas 2 aulas atrás, mais ou menos, que filhos precisam, entre outros assuntos, né, que filhos precisam de pai. E aí nós trouxemos e conversamos um pouquinho a respeito dessas características de pai. Nós falamos que Deus criou a família, né, com pai, mãe, filhos. Esse é o conceito para nós de família, né, segundo a palavra de Deus. Mas Deus delegou aos pais responsabilidades, tarefas, né? Então, Deus deu a cada um o que ele precisa fazer dentro dessa estrutura familiar para com seus filhos e para com a sua família. Ok? Então, eu estou dando aqui uma pincelada, tá bom, gente? Então, Deus falou dessas características do pai, né? Um pai a ser imitado, a sabedoria do pai, o caráter de Cristo que tem que estar no pai, né? E a gente falou um pouco desse assunto. E depois nós começamos a falar também que filhos precisam também de mãe, não é verdade? E a gente começou, então, essa aula na semana passada, falando que filhos precisam de mãe, né? Olha lá, filhos precisam de mãe. Nós passamos por aqui e falamos que filhos precisam de mãe. Falamos que nós vamos aprender com essa lição, então, a refletir nos propósitos de Deus ao torná-la mãe. Nós vamos analisar o papel que Deus deu e delegou às mães, sentir-se responsável pelo cuidado e pela educação dos filhos, amar os filhos e cuidar deles, ensiná-los e corrigi-los, orar pelos filhos. Tudo isso nós vamos conversar. Nós conversamos um pouquinho que a maternidade nasceu no coração de Deus, foi Ele quem idealizou e criou a família com pai, mãe e filhos. Ele quem deu aos pais autoridade e responsabilidade sobre os seus filhos. Atenção, hein? A gente pode ver isso lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, 27 e 28. Foi Ele também, Deus, quem escolheu você para ser mãe dos seus filhos. Filhos são presentes de Deus. Salmo 127. Cabe a você o dever de agradecer ao Pai, Deus, esse presente que Ele te deu. Mãe é segurança, é apoio, é afeição, é estar sempre por perto, promovendo a paz e a dinâmica do lar. Ok? Nós passamos por aí. Deixa eu ver se eu chego lá. Não foi, hein? Ó. Me ajuda aí, Rian. Isso. Isso aí, beleza. Pare, ore, avalie seu desempenho como mãe. Que nota você merece? Que tipo de mãe é você? Deus espera que você seja uma mãe brilhante. Nós falamos um pouquinho de mãe, que filhos precisam de mãe que ama. Tá bom? Nós falamos um pouquinho que filhos precisam de mãe que ama. E nós falamos desse amor de mãe, né? Comparamos lá com o texto, né, do amor divino, segundo 1 Coríntios, né, capítulo 13. Eu estou dando uma pincelada para a gente chegar onde a gente parou, tá bom, pessoal? E a gente falou um pouco desse texto. E depois, nós começamos a falar, então, que filhos precisam de mãe que cuida. Por que eu estou fazendo essa pincelada aqui? Porque a gente tem mais algumas coisas para ver, e então, assim, eu consigo relembrar o que a gente está e que a gente já falou, tá bom? Então, a gente falou desse amor, a gente falou que os filhos precisam de mãe que ame, e a gente começou a falar de filhos que precisam de mãe que cuide, tá bom? E
Aí a gente assistiu um vídeo. Eu falei para vocês que a gente falou junto aqui, né? E vocês também falaram comigo, porque foi muita participação. Aliás, foi muita participação, muito legal, né, Lucia? Muito Participem. bom. Ó, eu vou convidar vocês para dar a opinião. Pode falar, pode trazer exemplos. Você aí na sua casa também, tá bom? Pode deixar aí nos comentários a sua pergunta, a sua opinião. Elas vão ser trazidas aqui, a gente vai conversar a respeito. Pastor Saul, o senhor pode também se manifestar, a esposa, tá? Não tem nenhum problema, podem trazer. Pastor Ramon também, tá, pastor? Pode nos ajudar aí com a aula. Afinal de contas, estamos aqui para fazer a aula juntos, tá bom? Lembrete feito, vamos falar de filhos que precisam de mãe que cuide. O que é cuidar? O que é cuidar? Então, a gente viu um vídeo, deixa o vídeo preparado aí para a gente já assistir já, tá bom? Cuidar é zelar. Cuidar é zelar. O vídeo da semana passada, tá, Rian? Não sei se você conseguiu ver. Não? Tá, deixa no jeito, é aquele da semana passada que a gente viu, tá? Deixa eu ver se eu tenho um nome. Superproteção, tá bom? Cuidar é zelar, tomar conta, dar atenção, suprir as necessidades. Os animais cuidam dos seus filhos. As aves cuidam dos seus filhotes. A gente pode ver isso em Deuteronômio 32:11. Tem um texto também, uma passagem lá no livro de Ruth, que Noemi tomou o menino e o pôs no seu colo, e entrou a cuidar dele. Ruth, capítulo 4:16. Então, Ruth casou-se com Boaz, depois ela teve filho, e a sua sogra ajudou no cuidado da criança. Aqui temos Aqui temos a avó ajudando a nora a cuidar do filhinho, né? Que bonita história foi essa? Depois a gente pode ver lá em Ruth, capítulo 4, tá bom? Como mãe, você deve cuidar dos seus filhos, cuidar da saúde física, mental, social, intelectual, emocional e religiosa. Cuidar da alimentação, da higiene, da vida espiritual. Que herança que a gente deve deixar para os nossos filhos? O pastor estava falando isso agora há pouco. Qual é mesmo? Espiritual. Cuidar da alimentação, higiene, vestuário e da vida espiritual. Mãe, atenção. Para que isso se torne realidade, é necessário dedicar tempo aos filhos, colocando-os como prioridade. Isso só será possível quando a mãe está presente na vida dos filhos. Ok? Sem estar na presença dos filhos, é impossível educá-los. Se não estiver presente na vida dos filhos, é impossível educá-los. Cuidar é estar atenta ao que o filho vê na televisão, é estar atenta ao que o filho lê em revistas, é estar atenta como está usando a internet, o celular e as suas companhias na escola, ou em brincadeiras. Cuidar é também selecionar as amizades dos filhos, preocupar-se com seu estudo e com suas tarefas escolares. Bastante coisa. Como os pais, no caso que a mãe, faz tudo isso se não estiver presente na vida dos filhos. Hoje em dia, e principalmente hoje em dia, a internet, né, é a grande coisa que a gente pode falar a respeito dos filhos. Porque as crianças já crescem, desde pequenininhos, né, com o celular na mão, a internet. E isso pode ser um vilão. Né? Isso pode ser um vilão na mão das crianças, porque se o pai ou se a mãe não está ali cuidando e vendo o que o seu filho está fazendo, isso pode ser ruim. Então, filhos precisam de mãe que cuidam, e cuidar é isso. Tá bom? Eu quero convidar vocês para a gente assistir novamente o vídeo.
porque o vídeo ele é interessante, é uma entrevista que está sendo feita, né, e o pessoal está falando a respeito dessa superproteção, que a gente falou um pouquinho na semana passada, né, porque dar presentes, brinquedos, dar roupas, dar dinheiro, fazer os gostos, nem sempre são demonstrações de amor da mãe para com o filho. Porque amar é estar junto, é estar conectado aos filhos, num tempo de qualidade, num tempo saudável. Amar com as palavras que se completam em ações, um pouco disso que a gente está falando agora. Naturalmente, ajudará na construção de um forte laço de união familiar, né? Tá no jeito aí? Vamos ver esse vídeo um pouquinho, que vai falar um pouquinho a respeito desse assunto. É um cuidado excessivo? Podemos... Gente, vamos falar. Tem muita gente... O que é superproteção? É um cuidado excessivo? Podemos definir assim? É um cuidado, na verdade, exagerado. E isso inicia na infância, refletindo na vida adulta. Certo. E, com certeza, hoje temos aí muitos jovens, né, jovens adultos, sofrendo o impacto desses comportamentos. Entendi. Pais que têm um cuidado exagerado, fazendo com que aquela criança, aquele adolescente, não consiga desenvolver uma vida social saudável. Certo. E isso é terrível. E eu pergunto, Léo, o que leva uma pessoa a superproteger a outra? Depois nós vamos falar até que, às vezes, podem existir líderes superprotetores, né? Às vezes, né, vem da infância, tem os pais, mas também depois podem surgir até os mentores espirituais que tentam superproteger, que pode também ser um problema, não é? O que leva uma pessoa a superproteger a outra? Eu penso hoje, na realidade contemporânea, eu penso que a questão de evitar a dor. Quando a pessoa pensa no contexto de evitar a dor, né, então isso prejudica. A pessoa não tem frustrações na vida, evita a dor, e também tem a questão também de trazer o cuidado dentro da perspectiva humana. Exato. Né? E como você traz esse cuidado dentro da perspectiva humana, então você não aceita o cuidar de Deus, né? Porque Deus não é super protetor. Deus tem a proteção, né? Mas Deus não nos isenta da dor, das frustrações, porque isso faz parte do crescimento. Mas às vezes até a dor ela é importante que Sim, nós passemos claro, por ela, né? para que gere o amadurecimento. Com certeza. Né? Mas no mundo, como você bem disse, o mundo contemporâneo que vivemos hoje é um mundo muito violento. E este mundo violento, ele reflete dentro do ser humano um comportamento de autoproteção. E essa autoproteção, ela se projeta diante do outro, ou seja, aquela pessoa que tem excessos de medo, né? Eu tenho medo que aconteça isso com meu filho, eu tenho medo que alguém venha e faça alguma maldade com ele. Então eu vou fazer o quê? Eu vou proteger. E protegendo, às vezes exagera, e esse exagero é que é o problema. Claro que nós temos que cuidar, né? É o papel do pai, da mãe, né? Até do líder, né? Você, quando exerce um papel de liderança, você já exerce um autocuidado que você vai refletir ali diante do outro. Entendi. Né? Mas esse exagero, tudo na nossa vida, o exagero é que é o problema. É interessante ver lá quando Jacó e Esaú, quando a mãe de Jacó, né? Exato. O protegeu, é consequência disso. Com certeza. Né? Então a gente tem essa consciência que a Bíblia não ensina isso. Não. Não é perspectiva divina, isso é uma perspectiva humana, e também é não acreditar que Deus pode proteger. Na verdade, é uma falta de confiança em Deus. Né? Essa falta de confiança em Deus, então você traz essa responsabilidade para você e você acha que vai dar tudo certo. Na verdade, a Bíblia diz em Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Verdade. Então, quando você tem essa perspectiva de não confiança em Deus e chama essa responsabilidade de proteção total, aí é quebra de princípio, inversão de valores, certamente vai dar ruim. Qual seria o limite para a gente? Né, você cuidar, porque às vezes eu imagino que tem pessoas que às vezes estão super protegendo outras, mas às vezes não estão nem percebendo ou não tem nem essa, às vezes, intenção. É automático. Tem uns que tem outros que às vezes não tem. Qual seria o limite? Como observar se eu sou super protetor ou super protetora? Nós temos que lembrar que nós criamos os filhos para o mundo. Não adianta, nós não criamos os filhos para nós. Certo. E quando você consegue desenvolver isso internamente, você consegue ter uma relação saudável dentro de casa.
Se você tem um domínio muito grande sobre a vida do outro, esse é o exagero. Por exemplo, o filho tem uma festa na escola, tá ali a mãe junto, né? Ou seja, uma superproteção onde não consegue deixar o filho desenvolver o laço social, que é importante para as nossas relações humanas e para a construção da nossa maturidade lá quando atingimos a fase adulta. Ou seja, ele já desencadeia dentro dele princípios de ansiedade, de insegurança e esses comportamentos que são terríveis. Então, como perceber isso? Quando você não consegue deixar com que a criança ou até mesmo o adulto, né? Hoje temos aí vários exemplos, quando você não consegue deixar com que ele se desenvolva sozinho. Sempre ele tem que ter o quê? O sim da mãe ou do pai. Qualquer comportamento que ele fizer, ele tem que ter esse sim. E aí, o que acontece com tudo isso? A pessoa vai se isolando, ela vai criando situações onde ela vai construindo dentro dela mesmo aquela questão do isolamento. Aí o convívio que tem, as relações sociais que se constrói, são somente pela internet. Por quê? Porque eu não tenho que me relacionar próximo, porque acaba que são construídas vergonhas. Eu tenho vergonha da maneira como minha mãe age comigo, como meu pai age comigo. Por quê? Porque quando você atinge a fase adulta, você quer mostrar que você já tem a sua liberdade, você já tem a tua autoindependência. E esse autocontrole, esse controle que os pais exercem sobre a vida do adulto, isso é muito constrangedor. Isso tem acontecido muito também, Léo, você que trabalha, né, atendendo, a gente está lá com jovens adultos, isso tem acontecido muito com o jovem adulto também? É uma consequência, como a Viviane falou, é uma consequência e reflete na fase adulta. Você vê muitos adultos aí ainda inseguros na questão de relacionamento, com medo de relacionar, Exato. com medo de casamento. Então, certamente, essa superproteção, que não é saudável, ela reflete certamente na fase adulta, ou tem gente que casa e já só reproduz Exatamente. o que já trouxe da família. Então, essa reprodução... E a esposa continua exercendo o papel da mãe. Justamente. Então, Misericórdia. Então, isso acontece... Me assim. livre disso. Então, a gente vai vendo essa consequência da superproteção, né? E agora, tem uma moçada sem limite aí também, né? Tem. Que também Aí é o extremo, o extremo, né? vai para um lado, então, uma moçada sem limite aí, desenfreado. Então, Verdade. sai de um extremo para outro e a Bíblia sempre nos chamou para o ponto de equilíbrio. Para receber todas... Eu quero falar primeiro, só a primeira parte que eu falei aqui no começo. Então, cuidar é zelar, é tomar conta, é dar atenção e é suprir as necessidades. Cuidar não é super proteger. Tem diferença, né? O que me chamou a atenção aí no vídeo eles falaram, falando dentro de superproteção, eles falaram que tem aqueles pais que são superprotetores, mas tem uma situação que assim, existem alguns que não percebem isso, que estão sendo superprotetores. E precisam, então, olhar para esse aspecto, até onde é o cuidado e até onde é superproteção. Mas existem também aqueles que têm consciência disso, e ainda assim o fazem, né? Então, refletir nesse prejuízo, no que isso vai trazer para a vida do seu filho, se criança, quando adulto, e também quando adulto, né? Luci? O pessoal está muito quietinho, Luci. Ninguém Muito quer quieto, falar, ninguém gente. quer me ajudar. Aí vira um monólogo aqui. O pastor Ramão está aqui, ó, coçando a língua para falar. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, pastor. Tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que deixar bem claro na nossa mente, no nosso coração. Uma delas é que a gente não cria os nossos filhos para o mundo. A gente cria os nossos filhos para Jesus. A gente educa os nossos filhos para Cristo. Essa deve ser a intenção do nosso coração. E aí, eu penso que os nossos filhos devem ser os nossos discípulos. Eu acho que difícil alguém, né, se a gente perguntar aqui, que não ama os seus filhos. Não é?
e mesmo as pessoas que não estão em nenhuma igreja, que não são convertidas, a gente vai brigar. As pessoas defendem, as pessoas brigam pelos seus filhos. E vai ter uma outra situação, que assim, esse cuidado que a gente está falando aqui, essas pessoas também terão. Quantas pessoas que a gente conhece que não são convertidas, que não fazem parte de nenhuma comunidade, mas ama os seus filhos, cuida dos seus filhos, zela pelos seus filhos, tem uma boa educação dos seus filhos. Agora, a pergunta para nós cristãos é assim: isso é suficiente? Me fez lembrar de 2 textos. 1 Coríntios, capítulo 13. Se você der a sua vida por alguém e não tiver amor, se você vender tudo que você tem e ajudar alguém, se não tiver amor, do que a palavra de Deus está falando ali? Ora, quem entrega a própria vida por alguém não ama? Se você fizer isso pelo seu filho, você está amando o seu filho ou não? Aliás, é uma expressão dos pais, né? Por meu filho, eu dou minha vida pelo meu filho, pela minha filha. Mas a palavra está falando exatamente do amor de Cristo, desse discipulado que precisa acontecer na vida dos nossos filhos. E o outro texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, que é bem interessante também. Por quê? Porque o pai tem a responsabilidade de inculcar no seu filho, de colocar no coração do seu filho, na vida do seu filho, aquilo que está no coração dele, que o Senhor é o único Senhor, que Deus é o nosso Pai, que Deus é quem cuida de nós. E aí eu concordo com o vídeo, que a gente não vai poder ter uma super proteção para com os nossos filhos, e isso não vai resolver. Eu penso que muitas pessoas na igreja protegem essa super proteção dos seus filhos, seguram eles até que eles pegam uma certa idade, e não ensina o discipulado. E quando esse filho cresce, para onde que ele vai? Ele vai embora. E algumas pessoas então vão dizer assim: eu criei os meus filhos na igreja, eu não sei por que isso está acontecendo. O discipulado é muito importante, porque os nossos filhos vão poder andar, vai sair para trabalhar, vai sair para estudar, e eles terão no coração a palavra, os ensinamentos do Senhor. Muito bom, excelente. Quero pegar essa parte que o senhor falou, de muitos pais não ensinam os seus filhos no discipulado. Filhos precisam de mãe que ensine. Ensine. A gente já vai dar um pulinho para esse tópico. Você ia falar, Luci? Desculpa, eu achei que você ia falar. Desculpe. Não, eu fico pensando um monte de coisa. Aliás, eu penso, inclusive, que Deus não é super protetor. E Ele é o nosso modelo. Jesus nunca foi super protetor. Ele é protetor. Sim. Super. Ultrapassou a barreira. Não é saudável, né? Então, e aí emendando esse discipulado, o discipulado que é super, ele não deixa o outro viver. Ele cria pessoas inseguras, instáveis, pessoas que, para decidir uma coisa, ele precisa tomar opiniões de várias pessoas. Ele não busca a verdade de Deus, os sonhos de Deus. Isso é a insegurança que a superproteção traz, é isso? Exatamente. Né? A superproteção traz essa insegurança para o filho, que depois não tem a decisão própria, não tem como caminhar, porque tem dificuldade. E pensar, claro, Deus é superprotetor ou Deus é
protetor. Deus é justo. Eu acho que quando, na entrevista que a gente viu, quando fala que a gente tem que cuidar do filho porque está criando o filho que vai entrar no mundo. Eu entendo que os pais que têm fé, que são cristãos, para eles é mais difícil essa criação do filho, porque vai criá-los, como está sendo dito, ensinando os princípios cristãos, os princípios em que a gente acredita, mas essa criança também vai entrar no mundo, vai ir na escola, vai ter coleguinhas que não são cristãos, vai estar na universidade, o caminho dele é grande, e dentro do mundo. Então, eu já sou vó, então já passou minha época, mas os pais que são jovens, claro que sim, todos os princípios cristãos têm que ser ensinados, mas também alertar o filho para todas as coisas horrorosas que ocorrem no mundo. E atualmente nosso mundo está terrível, difícil. Um cristão, uma criança cristã que sabe que Deus cuida, sabe que seus pais estão certos, tem um lar tranquilo, tem um lar onde se ora, enfim, que ele vive um mundo cristão. Se ele não é alertado, ele vai sofrer e se chocar demais no mundo. Então, o ensino tem que ser nos valores cristãos, na fé que a gente tem, no que a gente crê, mas também alertar para o que o mundo oferece e que é ruim. Claro, você vai ensinar essas coisas. É minha opinião. Muito bem, dona Margareta, é isso mesmo, né? Tem mais algum comentário? Lá atrás, você. Menino, eu estou olhando aqui no meu celular, não está aparecendo O ninguém, pessoal de casa não quer nisso? comentar, né? Olha só. Ai, gente, está Tem fazendo problema. falta. Só pensando assim, eu acho que é sempre atrás de uma superproteção há uma mãe insegura. Eu acho que também olhar para essa mãe precisa também olhar o porquê que tem esse super zelo, o que acontece. Porque às vezes também é insegurança dela, são sentimentos da mãe também mal resolvidos que precisam ser trabalhados. Não confiança em Deus, Não né? confiança, exatamente isso. É a mãe que precisa pedir ajuda de Deus para poder... Porque assim, são problemas que vão se acarretando, porque essa superproteção acontece tudo que foi falado no vídeo, de vergonha, de tudo, só que também causa insegurança na criança, que vai ser um outro adulto que vai também fazer isso com os filhos. Então, começar a trabalhar também, essa mãe também conseguir ter essa percepção e pedir ajuda de Deus para trabalhar isso também. Perfeito, perfeito. E é interessante a gente olhar e essa discussão, porque a lição nos ensina que nós pais, e aqui no caso mães, né, estão dizendo o quê? Que filhos precisam de mãe que cuide. E cuidar tem um limite com a superproteção. Uma superproteção é uma coisa e cuidado é outra coisa. Então, a gente precisa fazer essa distinção, né? Mais alguma coisa, irmãos? Eu vou pular para outra aqui, que também é muito interessante. Podemos? Então, vamos lá. Filhos precisam de mãe que ame. Eu acho que eu estou um pouquinho atrasado aqui. Que cuide. Filhos precisam de mãe que ensine. Esse texto, aí a gente pode ver lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 7. Ah, a gente leu ele de manhã, né? Foi isso? Foi, pastor? Sim. Todas as vezes que me lembro de você, nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como também aos meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. Eu vou parar por aqui.
Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. A mãe é a pessoa indicada para ensinar os filhos. Ela deve ensiná-los a ser responsáveis por suas atitudes, a ser sociáveis, a desenvolver empatia, a saber ouvir, a dar atenção aos mais velhos, a ser educado, ser simpático, a dar respostas coerentes e amáveis, ter bom humor, cumprir compromissos assumidos. Perceberam quantas coisas? Os filhos precisam aprender a amar o próximo, a ter compaixão, a exercer a prática da misericórdia. Eles devem aprender pelo exemplo. A mãe cristã deve ser misericordiosa, deve ter compaixão dos necessitados. Por quê? Porque o filho também aprende pelo exemplo. É importante que a mãe seja obediente à palavra de Deus. Os filhos precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a sua palavra. Deuteronômio 6. Alguém falou isso aqui agora há pouquinho. Pastor Ramon, né? Uhum. Capítulo 6, versículos 6 e 7. Só a mulher sábia é capaz de ensinar seus filhos do modo como Deus recomenda em sua palavra. Eunice e Lode, então aqui, né, no texto que lemos, foram sábias e souberam ensinar a Timóteo. Mãe, ensine o seu filho a reconhecer limites e consequências. Que é isso? Bem, como é que Adilson, esse ensinar limites? Como dói ensinar muito limites, o coração da mãe, pedir um ensinar pirulito limites. e você dá toda hora. Estou certo? Como? Seu filho está chorando e está te pedindo um pirulito o tempo todo. Fica quieto, para de chorar, toma o pirulito. Tá certo, gente? Tá certo? Quem quer participar? Ah, não precisa. Ah, a minha linda cunhada, Lucinei. A paz do Senhor para todos. Amém. Nós conhecemos um testemunho de alguns anos atrás, que tem muito a ver com essa questão de, né, que a mãe ensina os seus filhos. Uma família de cristãos, a filha nunca tinha namorado, e ela arrumou um namorado, primeiro namoradinho dela. E disse que um dia um namorado chegou para ela e disse assim, olha, se você não se entregar para mim, eu vou largar de você. E a menina estava muito apaixonada, era o primeiro namoradinho, né? E a menina chegou até a mãe e falou, mãe, ele fez essa proposta indecente, né? Mas eu estou tão apaixonada que eu estou decidida a me entregar a ele, né? Eu fico pensando, se fosse uma filha chegar para mim e dizer isso, a filha de vocês que estão aqui, qual seria a nossa reação? Menina, né? Onde já se viu tudo que eu te ensinei, né? Mas a mãe teve uma sabedoria, e o que eu quero falar é sobre a sabedoria que a gente tem que buscar de Deus todos os dias, mesmo a gente sendo mulher de Deus, né, que quer fazer a vontade, busca sabedoria, porque tem momentos que se não for a sabedoria de Deus, a unção do Espírito Santo, a gente pode colocar tudo a perder, né? A mãe disse assim para a filha, filha, você tem o Espírito Santo, eles moravam num sobrado, sobe no teu quarto agora, olha no espelho e pergunta para o Espírito Santo o que você tem que fazer. E a menina obedeceu e foi. A menina desceu e falou, mãe, eu vou largar dele hoje.
Então, é a sabedoria que a gente tem que buscar sendo mulher de Deus, mãe, né? Porque tem momento que se a gente falar uma coisa diferente, a gente pode pôr tudo a perder. E a menina fez justamente o que o Espírito Santo mandou. Larga desse cara. Excelente, excelente exemplo, viu, prático para a gente ver, porque é uma coisa que eu acho que não é tão incomum, né? Isso deve acontecer com uma certa frequência com os adolescentes, né? Então, imagina só as dificuldades que os pais enfrentam para ensinar, né? Então, é preciso mesmo buscar a sabedoria de Deus. Aqui... Muito bem colocado. Adilson, e que bom que a filha tinha essa liberdade para falar com a mãe isso. Graças Porque a Deus, muitas vezes não tem, vai, faz e depois assume as consequências, né? Verdade. Recebe, né? Eu vi um quadrinho, esses quadrinhos da internet, essa semana, e o antes e o depois. E aí dizia assim, a mãe com o que acabaste? Acho que é para te pegar mesmo, assim. A mãe com o filho, a mãe, o pai, o filho e a professora. E o pai dizia assim, onde já se viu, filho? Que nota é essa? Que nota é essa? Junto com a professora. Como você tira uma nota dessa? O atual dizia assim. Aí o menino, na anterior, se sujeitando, né? O atual. Professora, mas que nota é essa? Que nota é essa, professora? Para o meu filho? Né? Infelizmente, é assim que é hoje, né? Inversão de valores. Inversão de valores. É ensino inadequado para o futuro que essas pessoas terão. Eu comecei falando, mãe, ensine o seu filho a reconhecer limites e consequências. Refletiram nisso? O que é ensinar o seu filho a reconhecer limites e também consequências? Pensou como é importante isso? A reconhecer o Senhor e sua palavra, a distinguir o certo do errado, a ser trabalhador, estudioso e responsável, a se responsabilizar pelos próprios atos, a cumprir seus deveres. Então, na família, na igreja, na escola, na sociedade, na pátria como um todo. Ensine o seu filho a respeitar as autoridades constituídas, porque toda autoridade vem de Deus. Eu fico olhando assim, parece meio óbvio, né? Não parece? A gente falando assim, a gente precisa ensinar tudo isso para os nossos filhos. Mas a gente sabe que na prática, muitas vezes não é. As crianças não estão sendo instruídas nesse sentido, ensinadas nesse sentido. A gente pega crianças que não respeitam os mais velhos, não respeitam o professor na escola. Aí pega o exemplo que a Lucy falou, vem da onde? Da sua casa. O pai, em vez de falar com o filho, que ele tirou nota ruim, ele vai lá brigar com o professor, porque o filho dele tirou nota ruim. O que o pai e a mãe estão ensinando para o seu filho quando ele faz isso? Que mensagem ele está passando para o seu filho quando ele toma essa atitude? Ele ensinou o filho dele a ter responsabilidade com o estudo, a estudar. Se ele não estudar, ele vai ter uma nota ruim, que é a consequência. Ele ensinou? Pelo jeito, não. Eu estou falando do exemplo da Lucy, tá bom? Da figura que ela viu, que ela falou para a gente. Aí o pai vai lá e cobra o professor, mas o filho ficou tranquilo. Que valores ele está ensinando? E a palavra de Deus fala para a gente que nós temos que ensinar, então, tudo isso que eu citei aqui, né? Se o seu desejo, mãe, é que os seus filhos sejam tementes a Deus, ensine-os a orar, a estudar a Bíblia,
a frequentar a igreja. Aí, a orar, estudar a Bíblia, frequentar. Vem no exemplo que a Lucinei trouxe, né? O Espírito Santo está vivo em você, não está, filho? Então, vai no seu quarto, ore. Claro que a mãe deve ter ficado orando, Claro. né? Mas, ore. O filho saber qual é o caminho da oração, qual é o caminho que se chega a Deus. Eu achei interessante, porque, né, no exemplo que ela trouxe para a gente, a mãe fez com que a filha buscasse a resposta em Deus. Ela veio buscar a resposta na mãe. E a mãe fez com que ela fosse em Deus buscar. E ela se decidiu. Ela se decidiu, porque ela orou. Né? Ela buscou em Deus e tomou. Eu estou dizendo que ela tomou a sua decisão própria, não foi a mãe que decidiu por ela. Porque dependendo da resposta que a mãe fosse dar, a filha ia ficar contra a mãe, ia se tornar inimiga. Verdade? Toda a razão. Ou fosse influenciar de algum modo, né? Mas essa decisão partiu e ela tomou, porque ela buscou no quarto a oração. Aqui a lição está nos falando exatamente isso. Pois não? Eu estava pensando aqui, comentando até com o Gil, que quando passou a entrevista, a primeira coisa que eu falei para o Gil, eu já não penso assim, eu não penso que a gente cria os filhos para o mundo, porque eu não crio o Eric para o mundo, eu falei para ele. Falei, eu já discordo, porque eu crio o Eric para Deus. Né? E eu sempre tento usar muito ensinamentos com o Eric assim, eu vi alguma coisa, eu já falo para ele, olha, é assim, assim, assim que tem que fazer. E uma das minhas orações é que nem a Lucinei diz, eu sempre peço para Deus sempre me ajudar a ter sabedoria para orientar o Eric, porque está chegando nessa fase de adolescência e é uma fase muito difícil. A gente acha que quando é criança é a pior fase. Não, aquela fase era a melhor. Agora, quando está chegando na fase da adolescência, é a pior fase que tem. Posso te dizer que é mesmo, viu, Dani? E se a gente não tiver sabedoria realmente vinda de Deus, a gente não vai saber o que fazer. Igual o Eric... Como lidar com o mundo, né? Não. E eu sempre tento dar exemplos práticos para o Eric. Sim. Esses dias ele falou assim, olha, mãe, tem um menino que é da minha sala, que ele falou que ele mora aqui perto. Quando tiver algum trabalho, ele falou que eu posso fazer na casa dele. Falei, nossa, muito bom, mas melhor ainda, traz ele para fazer o trabalho aqui na nossa casa. Aí ele falou assim, mãe, mas ele ofereceu a casa dele. Fala que você oferece a sua também. Falei para ele, porque eu sei quem eu sou, então eu sei como eu vou tratar esse menino, mas eu não conheço a família desse menino que você vai. Então, traz ele para fazer o estudo aqui na nossa casa. Vai fazer trabalho? Aqui na nossa casa. Falei para ele, porque eu sei. E outra coisa, esses dias eu estava assim com muita cólica, e eu pensei, e o Eric perto de mim, e eu falei assim, filho, quando sua esposa tiver com muita cólica, trata ela com muito carinho, amor. Nossa, mãe, por que você está falando disso? Eu falei, é porque a mãe já quer te ensinar. Trata a sua esposa com muito carinho quando ela estiver com cólica, porque ela fica muito sensível. Então, tudo que acontece em casa comigo, eu sempre tento dar conselho para o Eric, conselho prático. Essa noite ele não dormia e ele pegou e me acordou e falou, mãe, não consigo dormir. Primeira coisa que eu já falei para ele, você já orou? Claro que eu já orei, mãe, por isso que eu te chamei, porque eu continuo não conseguindo dormir. Falei, tá bom, então a mãe vai ficar um pouquinho com você. Porque é uma fase muito difícil. Nossa, eu tenho tantos exemplos para dar de coisas difíceis que é nessa época de criar filho. Por exemplo, o Eric não tem celular. E muitas pessoas falam assim, nossa, mas esse menino já vai fazer 13 anos. Dá um celular para ele. Eu falei, não, o Eric não tem necessidade de ter celular agora. Porque o Eric só sai se for comigo. Se sair com uma das minhas irmãs, ela tem celular. Se ele precisar falar qualquer coisa com a gente, pode usar os celulares das tias dele. Eu falei, não, filho, você não tem ainda maturidade. Eu falei, você não tem maturidade para ter celular ainda. Quando você tiver, a mãe vai te dar. Você pode ter certeza que a mãe vai te dar. E o Eric faz aula de bateria e aula de inglês. E aí, ele fala assim, mãe, posso jogar videogame? Então você vai jogar videogame o mesmo tempo que você fez de bateria de inglês. O que você fez hoje? Eu não fiz nada ainda. Então, é nada ainda. Vai fazer sua bateria, vai fazer seu inglês. Você já leu a Bíblia hoje? Então, não fez também? Então, também não vai jogar videogame. Ok, tá vendo só? Ensina a criança o caminho que deve andar. E ainda quando ele for... Gustavo, acho que tinha levantado... Olha, tem 2. Vai.
Não, eu queria, falando um pouco mais sobre o ensino, né? O exemplo que a Lucinei nos deu, o testemunho que ela nos passou, só é possível porque foi ensinado lá atrás, essa adolescente, né? Para que ela tivesse o Espírito Santo, para que ela pudesse ter essa experiência. Se não fosse ensinado, por isso que eu acho que é importante, isso é ser tratado com a gente mesmo, como pais, para que isso aconteça desde o início da infância. Num passado um pouco próximo, a gente passou pela pandemia, e aqui na igreja a gente teve um desafio muito sério, que foi convencer os pais a ensinar os filhos em casa, né? E o conselho pensou e incentivava os pais, e foi uma luta, e não deveria ser uma luta, né? Isso deveria ter sido natural dos pais, uma honra ensinar os filhos. Então assim, o quanto a gente precisava entender que os pais precisam ensinar os filhos, independente de ser só na igreja ou não, ter esse ensino da palavra de Deus desde muito novo, desde pequeno, não deveria ter sido um desafio. Mas o que se encontrou? Encontrou lares desestruturados, que a gente não sabia que era desestruturado. Então precisa os lares estarem estruturados, os pais estarem estruturados para passar essa estrutura para os filhos. Né? Perfeito. Perfeito. Tem mais alguém? Aqui. Opa! Eu já estou boicotando o pastor, tá vendo? É só uma vez que ela deixa, viu, pastor? Depois ela... Tá tudo bem, viu, Luci? Então, uma vez uma senhora me falou comigo e disse assim, na minha casa, a gente não consegue tomar as refeições juntos, sentado à mesa. E isso é uma dificuldade muito grande. Quem consegue fazer isso aqui com seus filhos, esposo, esposa? Né? Não precisa se manifestar. Mas eu perguntei a ela, e vocês fazem isso, você e o seu esposo? Não, imagina, a gente também não consegue fazer. O ensino é mais do que a gente falar com a pessoa. O ensino é a gente viver e trazer essa pessoa para viver junto com a gente aquilo que a gente quer, que Deus quer para a gente. O texto lá de Deuteronômio capítulo 6 vai dizer assim, você inculca no seu filho aquilo que está no teu coração. Então, o meu filho precisa orar, mas ele não precisa orar só porque eu vou dizer que ele precisa orar. Ele precisa orar comigo. Ele precisa aprender a palavra de Deus comigo. A gente precisa caminhar junto, a gente precisa viver isso junto. Essa é a missão que Deus nos dá. Vai além da gente dizer para o filho, olha, você pode, você não. Vai além disso. Claro que a gente precisa ter esses cuidados, mas a gente precisa ensinar. E, pegando a palavra da irmã ali também, da questão dos nossos filhos se relacionar com outras pessoas, com outros adolescentes e tal. E a gente precisa de cuidado mesmo. Às vezes a gente não sabe, né, com quem eles vão se encontrar, o comportamento das pessoas e tal. Mas eu sempre falo uma coisa para a Luzeni, sempre falei para ela com relação a esse relacionamento com outros adolescentes. E falando assim, poxa, será que a gente não está sendo egoísta também? A gente quer trazer o filho do outro para a nossa casa, e o nosso não pode ir na casa deles. Da mesma forma que a gente precisa, que as pessoas precisam confiar em nós, nós também precisamos confiar nas pessoas. Nós podemos fazer diferente. Conhecer essa família, se relacionar com essa família, para que os nossos filhos possam participar. E né, na vida, na família também. A gente precisa disso também. E vai depender daquilo que nós também ensinamos aos nossos filhos. A irmã falou de uma coisa muito interessante ali, dando testemunho. Olha, vai ouvir o que o Espírito Santo vai falar com você. A semente plantada no coração dos nossos filhos, ela vai germinar, ela vai crescer aonde eles estiverem. Os nossos filhos vão sair, hoje a maior crise dos jovens são na faculdade, nas universidades. Jovens crentes que saem da igreja e vai para a universidade e se perde na universidade. A gente precisa ensinar os nossos filhos
que eles precisam viver Cristo aonde eles estiverem. Aonde eles estiverem. Tem toda a razão. Temos mais. Olha aqui, Claudinha, é com você. O Gustavo falou sobre os pais, né, ensinar. E eu estava aqui pensando em alguma coisa que eu já ouvi e até estava comentando, mas a gente sabe também que muitos pais estão dentro das igrejas traumatizados, com traumas ainda de infância, muitas vezes. Porque vieram para Jesus, conheceram a palavra, mas não foram tratados como deviam. E como vão ensinar esses filhos? Eles também não sabem. Muitas vezes tiveram uma infância que apanharam, que foram entristecidos por palavras. E como eles vão tratar os filhos hoje? Da mesma maneira, né? Então, as igrejas estão com muitos adultos ainda feridos, machucados, não tratados. Porque, assim, o Senhor vem, traz a salvação, né? E quando a gente vem, a gente pensa, bom, agora está tudo bem, está tudo resolvido. Só que não, as situações precisam ser mexidas, reviradas e serem tratadas, para que os nossos filhos venham ver isso através do nosso comportamento. Porque a gente falar de Deus nem sempre vai fazer com que eles queiram esse Deus, porque eles têm que ver primeiro em mim. O meu coração tratado, o meu coração sarado. Eu dizer, olha, eu tive uma infância difícil, a minha mãe foi assim, o meu pai foi assim. E aí eles veem em mim como uma mãe diferente da mãe que eu tive. Aí sim eles vão ver o Deus verdadeiro que agiu na minha vida e tirou esse trauma de mim. Porque hoje eu os trato diferente, né? Porque tem muitos pais, a gente ouve muito as pessoas. Eu tenho na minha família alguém nessa situação, que não consegue demonstrar o amor para o filho pelo pai que teve, mas não reconhece Deus como um pai absoluto e ter o exemplo de Deus para com o seu filho. Então, é uma questão assim, difícil até. Tem mais uma participação aqui. E bênção, hein, bem? Olha, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, né? Senti falta da Andréa, da Adriana. É mesmo. Eu falei que ia participar? Todo mundo me falou que você... Eu acho esse tema um tema fundamental. Quando se fala em família, quando se fala em igreja, quando se fala em sociedade, né? E hoje nós temos na sociedade muitos tutores. Um ensina uma coisa, outro ensina outra, mas é uma coisa muito distante. Muitas vezes superficial, muitas vezes você acredita no que se fala, mas não vê atitude naquelas pessoas, porque de repente essas pessoas até dão mau testemunhos, né? Então, quando eu penso em ensina teu filho no caminho que deve andar, ela está muito além daquilo que sai da nossa boca. Muito além. Certeza. Eu concordo com tudo que se falou aqui até agora. Acredito que isso é muito forte para nós, né? E eu particularmente aqui fico até emotivo de ver essa tônica que está dando nesse momento. E quando nós olhamos para os nossos irmãos do passado e nós vemos as ordens de Deus, segundo aquilo que o nosso pastor disse ali atrás, em Deuteronômio capítulo 6, não é? Existe ali promessas, não é?
existe ali cobranças, Sim. deveres. Sim. Não é? Então, quando nós ficamos na promessa e esquecemos os deveres, nós estamos assim fadados ao erro amanhã. Não é? Agora, quando eu olho aqui e vejo que eu tenho que falar com o meu filho ao sentar, ao andar, não é? Escrever no umbral da porta, em todas as situações, não é? Pelo menos eu quero crer no meu coração de que aqueles irmãos do passado tinha isso latente dentro deles. Então eles tinham autoridade para passar isso para frente. Porque acima de tudo era uma ordem de Deus. Né? Era uma ordem de Deus. Se você olhar aqui no texto, deixa eu ver. Olha o que diz aqui: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí vem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Ó, você vê que ele está falando aqui primeiro com os pais. Não é? E agora, já que você tem essas palavras no teu coração, já está inculcada no teu coração, agora você passa para os teus filhos. Então vai lá. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, e assim vai. Eu acho que, voltando à tutoria, voltando à mentoria, não é? Até semana que vem eu creio que vou estar falando sobre esse assunto. Tem-se muito mentores, mas se falta o principal mentor dentro de uma casa. Nós vivemos um tempo que tudo é lindo lá fora, tudo é maravilhoso lá fora, mas aqui dentro o resultado é muito pequeno. Por quê? Porque a palavra que veio para os pais, não houve transformação ali primeiro, para que os filhos recebessem a palavra viva e poderosa do Senhor, não só como palavra, mas como atitude. Né? Então nós vivemos esse tempo, infelizmente vivemos esse tempo. Eu creio que não é só Votuporanga que está assim, tá? Porque lá está assim. Homens e mulheres que ouviram da palavra, que sabem da palavra, mas não vivem a palavra. E por não viverem, tudo aquilo que eles falam não tem peso de conduta. E isso não leva as pessoas à transformação, à mudança de vida. Ou seja, os filhos não conseguem viver aquilo que os pais só falam, mas não vivem. Excelente. Excelente a sua colocação. O Gustavo falou agora há pouco, né, da dificuldade que nós tivemos na pandemia. Acho que todo mundo teve, mas nesse sentido de ver que os pais não estavam vivendo aquilo que estavam falando, né? Então vai de encontro com o que o senhor está dizendo. E isso acontece, eu acho que até os dias de hoje ainda. Então, o quanto é importante a gente parar, a gente refletir nisso que o pastor está comentando, porque os filhos, como a gente já disse, eles também aprendem pelo exemplo. De nada adianta o pai ficar falando a respeito desse Deus, se ele não praticar. Precisa praticar, dentro da sua casa, inclusive.
Eu quero só terminar aqui, porque faltou uma partezinha para eu falar desse assunto, e eu vou voltar aqui. Ó. Seu desejo, mãe, é que seus filhos sejam tementes a Deus e ensine-os a orar, a gente falou, a estudar a Bíblia, a frequentar a igreja. Institua na sua casa o culto doméstico. Quantos de nós praticamos o culto doméstico e em casa? E eu não estou falando só de célula não, hein? Tá bom? Família, reunido na mesa, sentado, conversando, lendo a Bíblia e orando. Hora em que a família faz uma pausa de todos os seus afazeres e, em conjunto, juntos, adoram a Deus. E isso é praticar a palavra de Deus. Sente na mesa com sua família, com seus filhos. Busque a oração, a leitura, a adoração a Deus. Isso também é ensinar aos seus filhos, tá bom? Nós temos aqui apenas 2 assuntos para falar. Eu não consigo terminar a lição, pastor. Estou 2 domingos tentando terminar, mas graças a Deus, o pessoal, eles falam bastante. Filhos que precisam de mãe que corrija. E a gente vai falar também de filhos que precisam de mãe que ore. Olha só que interessante. 2 assuntos também bem interessantes para a gente conversar, tá bom? Mas hoje, com o avançar do horário, já não vai dar mais tempo e a gente volta a falar domingo que vem a respeito do assunto, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar? Santo e amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo ensino, pela exortação. Obrigado por tudo isso que o Senhor traz para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que o Senhor faça que nós possamos buscar a sua palavra, que nós possamos levar a sua palavra para dentro das nossas casas, ensinar os nossos filhos, praticar a sua palavra. Senhor, nos ajude como pais, como pai, como mãe, como família, como filhos. Nos abençoe, nos oriente, Senhor, para que nós possamos sempre buscar primeiramente ao Senhor. Quero te pedir que o Senhor abençoe as casas, as famílias, todos os familiares aqui presentes, os que estão nas suas casas, que o Senhor nos dê um domingo abençoado e que logo mais à noite nós possamos voltar para adorar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu te louvo. Amém. Amém.